O Senhor Deus me deu língua de aprendizes, para que eu saiba responder ao cansado. De manhã em manhã, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os aprendizes. O Senhor Deus abriu meu ouvido, e eu não fui rebelde. Não recuei. Dei minhas costas aos que batiam, e meu rosto aos que arrancavam a barba. Não escondi meu rosto de afrontas e cuspidas. Amém. Eu tenho observado, irmãos e irmãs, né, que uma expressão tem sido muito utilizada no contexto evangélico de um tempo para cá, que é a expressão profética. Não sei se vocês já tiveram a mesma percepção que eu, né? De repente, a quase tudo se acrescenta a palavra profética ou profético, como que tentando dar um valor, um peso maior, né? Então hoje a gente fala de louvor profético, de clamor profético, de dança profética. Eu já vi qualquer evento que se faça na igreja, vão colocar lá a palavra profético, porque parece que dá um peso maior, né? Um valor maior. E aí eu fiquei imaginando, será que nós não poderíamos também falar de uma escola dominical profética? Eu não ouvi ainda, pode ser que alguém já tenha tido essa ideia, né? De uma escola dominical profética. Então, nesse tempo de esvaziamento, né? Isso me entristece um pouco, né? Em muitas igrejas, de esvaziamento do espaço da escola dominical ou de espaços de educação cristã. Será que se a gente colocar um profético aí na frente, vai ganhar um peso maior? As pessoas vão se convencer de que é um espaço rico, importante, necessário para o desenvolvimento da vida cristã, da espiritualidade cristã? E aí eu fiquei imaginando, se a gente fizer isso, né, deveria começar por recuperar, resgatar o sentido do que seja profético, porque esse é o papel da escola dominical. O papel da escola dominical ela trazer a palavra de Deus à luz, ou trazer através da palavra de Deus luz para as nossas vidas, mas ensinar a palavra de Deus, ou recuperar para a nossa vida ensinamentos importantes sobre ela. Então seria papel da escola dominical profética começar explicando para as pessoas o que significa ser profético, porque de tanto usar a palavra profético ou profética no nosso tempo, ela foi perdendo, se esvaziando, foi perdendo um pouco o sentido, e as pessoas simplesmente falam sem saber direito o que estão falando, né, do que estão fazendo, né? Então, nessa semana em que celebramos o dia da escola dominical, eu penso que nós poderíamos falar de uma educação cristã profética e que poderíamos começar recuperando o sentido do que seja profético na Bíblia. E eu queria falar rapidamente sobre isso, né? Então, são algumas pistas. Então, os profetas na Bíblia, o profetismo na Bíblia, não está ligado a nenhuma instituição, não está ligado a nenhuma ideologia. Os profetas não são nem reis e nem sacerdotes, não são profissionais da política, não são profissionais da religião, não estão, na maioria das vezes, não estão ligados ao palácio nem ao templo. São pessoas do povo, são pessoas comuns, pessoas de diversas profissões, né? Isso remete, então, a uma palavra de Deus, e a um Deus que se revela e fala com e através de todas as pessoas, né? De uma revelação de Deus que é democrática, vamos dizer assim. Profetas são independentes, né? Comprometidos exclusivamente com a palavra de Deus, né? E eles denunciam o pecado. Essa é a tônica, né? Se você ler com atenção os profetas da Bíblia, a gente vai ver isso o tempo todo, isso é recorrente. Estão apontando os erros, denunciando o pecado do povo, com um forte acento social, um forte acento no pecado social, então denunciam a injustiça, a corrupção, a maldade, chamam ao arrependimento e apontam e anunciam o caminho da superação. Então não é meramente apontar os erros, não é meramente olhar, que isso não é tão difícil de fazer, né? Fazer uma leitura da realidade e apontar o dedo para aquilo que está sendo feito de maneira equivocada. Eles apontam também o caminho da superação. A palavra de Deus que denuncia e anuncia é essa palavra que está na boca dos profetas da Bíblia. E eles têm um forte acento social porque eles são capazes também de fazer uma leitura muito profunda da realidade da sociedade, não superficial. Eles leem a Bíblia e leem a realidade. Eles ouvem Deus e são capazes também de ouvir aquilo que acontece em volta
E então trazer uma mensagem que seja oportuna, uma mensagem que seja coerente, que seja contextualizada. E os profetas trazem esperança, né? São pessoas que anunciam a graça de Deus que restaura, a graça de Deus que gera esperança, né? Então, estão comprometidos em agradar as pessoas, dizendo o que elas querem ouvir, mas estão comprometidos em anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus que é afiada, né? Como diz o texto de Hebreus, muito afiada, a ponto de separar junto as medulas, a palavra de Deus que corta, que vai a fundo, que toca as feridas, que denuncia, que incomoda, às vezes incomoda, né? Às vezes escancara aquilo que tem em nossa vida e em nossa sociedade que é feio, que é ruim, que é injusto, que é maldoso, mas não fica por aí, né? É uma mensagem curadora também, é uma ação terapêutica, né? Que expõe a ferida e promove a cura, promove a restauração. Essa é a palavra que está na boca dos profetas, né? Então são figuras carismáticas, a autoridade dos profetas vem de Deus. Então não vem da instituição, não vem de uma nomeação, não vem de um título, é uma autoridade que vem de Deus e é reconhecida pelo povo, pela maneira como eles vivem, pela santidade de sua vida e pela radicalidade com que eles assumem a sua vocação. Profetas verdadeiros, profetisas verdadeiras, não anunciam a si mesmos, não buscam os seus interesses pessoais ou de classe e sofrem as consequências da radicalidade da sua vocação, da postura firme, séria que eles assumem diante da vida das pessoas. E os profetas, então, invariavelmente sofrem perseguição e enfrentam problemas. E o texto que nós lemos aqui fala um pouco sobre isso, né? Um profeta que recebe a resistência, recebe em troca daquilo que anuncia violência, e ele não dá as costas, ou seja, ele enfrenta esses problemas, né? Então, o que diferencia, eu achei uma pergunta importante, né? Jesus nos alertou que no futuro, acho que é o futuro que nós estamos vivendo hoje, haveria muitos falsos profetas, que enganariam muitas pessoas. Então, o que diferencia um verdadeiro profeta de um falso profeta? Os falsos profetas, ao contrário dos verdadeiros profetas, são oportunistas, centralizadores, vaidosos, anunciam aquilo que as pessoas querem ouvir, buscam os seus próprios interesses. Então, são algumas pistas, né, para a gente ser capaz de identificar. E de verdade, se a gente quiser, a gente não vai ter muita dificuldade de identificar os falsos profetas. E é nesse contexto, então, irmãos e irmãs, que está o profeta Isaías, que é o nosso texto que eu escolhi para hoje, né? O Isaías é um texto, né, que diz respeito, ou que traz profecias a respeito de um longo período da história de Israel, do pré-exílio, o exílio e o retorno para Jerusalém. Então, gira em torno de um evento muito importante, que é o exílio. E esse texto, né, o capítulo 50, está colocado exatamente nesse tempo do exílio. É uma palavra dirigida ao povo que vive essa situação de muito sofrimento, de muita dor, de distanciamento da sua terra natal. O exílio é o lugar de sofrimento, é o lugar da saudade, é o lugar do esvaziamento do sentido. Então, o distanciamento de tudo aquilo que para o povo de Israel conferia identidade e sentido de vida. É um tempo muito difícil pelo qual o povo passa. Mas é também um lugar do renascimento da esperança. É a esse povo sofrido que Deus envia os seus profetas para anunciar a possibilidade de restauração, para anunciar que haverá fim e que chegará o tempo do reencontro, chegará o tempo da reconstrução, chegará o tempo de matar a saudade, né, de estar juntos novamente. Então, esse texto está colocado nesse contexto, né? E eu acho que é impossível a gente não usar essas palavras, né, e não fazer aí algumas ligações com o tempo que a gente está vivendo. É uma realidade completamente diferente, depois que a gente diga isso, né? Nós não estamos vivendo no exílio, mas alguns sentimentos que o povo tinha, acho que nós estamos tendo nesse tempo, né? De saudade, de luto, né? De sentimentos de perdas de sentido, de impossibilidade de estar naqueles lugares e com as pessoas que conferiam para nós sentido de vida, né? Eu não sei quanto a vocês, né? Mas eu sofri muito nesse tempo de pandemia. Perdi pessoas muito queridas, né?
um luto que eu estou vivendo ainda, que eu ainda não estou elaborando, não foi ainda superado, né? Distanciamento de pessoas muito importantes na minha vida. Então é um tempo de saudade, né? É um tempo um tempo perigoso, um tempo arriscado, né? E eu tenho visto muita gente se perder, muita gente sofrer também nesse tempo. Então é num tempo assim que a gente lembra o texto dos profetas e lembra de uma escola dominical que precisa ser profética, né? Ou seja, que precisa anunciar e denunciar aquilo que está de errado em nosso mundo, mas também anunciar o conforto, a esperança, o sentido de vida que nós encontramos em Deus e em sua palavra. Então é nesse contexto que está colocado esse pequeno texto que a gente leu, esse recorte que eu fiz e que eu gostaria de ler de novo agora, então, né, para a gente então pescar, né, quem sabe, o significado mais profundo desse texto. O Senhor Deus me deu língua de aprendizes, na versão de Almeida, de eruditos. Bom, parece que são duas coisas opostas aí, vamos entender um pouquinho melhor depois. Para que eu saiba responder ao cansado. De manhã em manhã desperta meu ouvido, para que eu ouça como os aprendizes, ou como os eruditos, numa outra versão. O Senhor Deus abriu meu ouvido, e eu não fui rebelde, não recuei. Dei minhas costas aos que batiam o meu rosto, aos que arrancavam a barba. Não escondi meu rosto de afrontas e cuspidas. É um texto muito bonito, eu gosto muito desse texto, e é um texto muito forte também, ao mesmo tempo. Né? É um testemunho de um profeta que vive esse tempo de desnorteamento e de muitas dúvidas também. Então, descreve muito bem, a meu ver, a natureza do profeta de Deus em tempos difíceis. Lhe é dada a palavra de sabedoria e lhe é dado o ouvido de aprendiz. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa divergência de traduções, né? A palavra hebraica que foi traduzida por Almeida como erudito, ela pode ser traduzida, e foi traduzida em outras versões, como aprendiz, como discípulo. Algumas versões trazem a palavra discípulo. E aí então parece contraditório, né? Porque parece que erudito é aquele que já sabe, erudito é aquele que detém uma erudição, um conhecimento, um saber, e o aprendiz está no processo de construir o seu saber, né? Então, na nossa mente, né, ainda muito influenciados por uma educação tradicional, um está em cima, o outro está embaixo, né? O erudito está acima, o aprendiz está embaixo. Mas é verdade, irmãos e irmãs, essas funções se misturam, né? Então, muitos educadores e educadoras contemporâneos têm falado que no processo de ensinar e aprender, os papéis de professor e aluno se misturam e uma coisa não é possível sem a outra, aprender e ensinar, né? E me parece então que essa sabedoria já está presente no texto bíblico, né? Então a língua hebraica na qual foi escrita o Antigo Testamento é uma língua bastante antiga, primitiva, e um vocabulário um pouco reduzido, e às vezes as palavras podem ser traduzidas de maneira diferente. Mas se a gente pensar bem, erudito e aprendiz não estão em contradição, né? Erudito, ele é um aprendiz também. Ele está no constante processo de aprender. E a escola dominical é esse lugar do ensino, é o lugar do aprender, é o lugar do discipulado de Jesus, no modelo de Jesus, onde todos são discípulos e se ensinam mutuamente, né? Uma coisa muito importante que é preciso dizer sempre sobre o discipulado de Jesus é isso, que no discipulado de Jesus não existem mestre e discípulos, existe um mestre só, que é o próprio Cristo. Todos os outros são discípulos e discípulas. O discipulado acontece na mutualidade dos relacionamentos, na troca de experiências e de saberes. Então, eu achei bastante interessante essa divergência de tradução do texto, porque eu acho que faz sentido misturar as coisas, erudito e aprendiz. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu e você, que estão há tanto tempo na escola dominical, né, tanto tempo lendo, estudando a Bíblia, a gente pode dizer, a gente conhece um pouco, né, a gente tem um saber já acumulado, mas nós estamos ainda no processo de construir o nosso saber e a nossa aprendizagem. A escola dominical é esse lugar de ensinar e aprender, e onde os papéis de quem ensina e quem aprende se misturam frequentemente, né, o tempo todo. Então, acho que uma escola dominical profética deve recuperar esse sentido de um profeta que está aí para aprender também, né?
E se olharmos bem para o contexto, o texto diz, essa tradução como aquele que aprende faz todo sentido, né? Olha só, o Senhor me deu a língua de aprendiz, para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Ou seja, para eu saber dizer a boa palavra ao cansado, eu preciso aprender essa palavra. Eu preciso ter o ouvido de aprendiz, daquele que está atento para ouvir, para aprender, e então saber dizer uma palavra que tenha sentido, que tenha significado, que traga alívio ao cansado, né? Meu Deus, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os aprendizes, né? O aprendiz é aquele que atentamente ouve o próprio Deus para aprender. Então, minha oração é que a gente seja capaz, né, de aprender sempre com Deus e também com as pessoas. O profeta, ele tem uma sensibilidade muito grande para perceber e entender a palavra de Deus. O profeta, ele ouve Deus, Deus fala com ele, ele compreende a palavra de Deus, e a palavra de Deus o toma, né? O profeta é um educador que não domina o conteúdo daquilo que ensina, é um educador que é dominado pelo conteúdo daquilo que ensina. A palavra de Deus domina, né, o profeta, e ele não tem como escapar dessa missão, né? Ai de mim se eu não faço, né? É a palavra do profeta. Eu preciso anunciar um sentido de urgência, de necessidade, uma palavra que o toma, e ele compreende bem a palavra de Deus, mas também compreende bem a realidade das pessoas para as quais ele vai falar. O profeta é capaz de ler a Bíblia e ler, vamos usar aqui a imagem de ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia e é capaz de ler a realidade. Eu acho então que uma escola dominical profética é uma escola dominical que seja capaz de fazer também essas duas coisas, né? Ler, compreender bem a palavra de Deus, aprender, estar com os ouvidos atentos para aprender a palavra de Deus, mas também com os ouvidos atentos ao clamor de um povo que sofre e aprender da realidade e ser capaz de trazer palavras que tragam paz, palavras de alívio aos que estão cansados. Nesse tempo de cansaço, né? Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, nós precisamos aprender isso, né? E eu oro a Deus, então, para que a gente seja capaz mesmo, que a nossa escola dominical na Igreja Metodista seja capaz de trazer palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de alívio para um povo que está cansado, mas sem deixar de ter palavras fortes, como são as palavras dos profetas, né? Então, nesse tempo tão difícil para todas as pessoas, não nos esqueçamos da justiça requerida pelos profetas, né? Cuidar dos mais frágeis é um preceito bíblico, é uma exigência do Evangelho. Independentemente da opção política ou ideológica que nós tenhamos, é preciso lembrarmos-nos dos falsos profetas e não confiar em pessoas que têm o mesmo perfil dos falsos profetas. Não confiar em pessoas vaidosas, centralizadoras, que anunciam a si mesmas, que buscam seus próprios interesses, que se apresentam como solução, como se fossem messias, né? Não há solução que não seja mudança de cultura, mudança de sistema, mudança de estrutura, né? Isso não pode estar centralizado numa pessoa, né? Isso está nos preceitos da própria palavra de Deus, né? Então, esse é um tempo, irmãos e irmãs, que pedem profetas e profetisas que tenham palavra de sabedoria e ouvidos de aprendizes para confortar e fortalecer as pessoas cansadas. Que Deus nos faça esses profetas e profetisas, não rebeldes, mas sujeitos e submissos à direção de Deus, corajosos, corajosas, que não recuam diante da adversidade, que tenham sensibilidade e fé para reafirmar constantemente que a nossa força está em Deus, que é Ele quem nos ajuda. Porque nesse tempo difícil, que renasça a nossa confiança e a nossa esperança. Então, para concluir, eu penso que uma escola dominical profética seria, então, uma escola dominical que ajude as pessoas a ler bem a Bíblia para compreender a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ler a vida, o contexto de a vida. Com discernimento, denunciar o mal, anunciar o bem e gerar esperança.